Nos últimos anos, a Coreia do Norte tem enfrentado uma série de desafios econômicos que têm abalado as bases da sua estabilidade financeira. O país, que tem uma população de aproximadamente 26 milhões de pessoas, vive sob um regime altamente fechado. Mas os sinais de uma crise profunda estão se tornando cada vez mais evidentes. As consequências são significativas, tanto para a região quanto para o mundo. Atualmente, a Coreia do Norte está à beira de um grande colapso econômico iminente. Entre os desafios estão os custos altíssimos com armamento, a fuga de capitais e o isolamento internacional. Estes são apenas alguns dos problemas que afetam um país cuja economia sempre foi limitada, mas que agora enfrenta sérios riscos. Mas como e por que a Coreia do Norte chegou a essa situação? É isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou Gustavo Mieques Iconeschi e você está no Econotalks. A Coreia do Norte, outrora vista como uma nação resiliente frente ao isolamento internacional, encontra-se hoje em um momento crítico, marcado por uma crise econômica que impacta severamente a vida de seus habitantes. Para compreendermos a magnitude dessa crise, é necessário analisarmos os diversos fatores que contribuem para esse cenário desafiador. A economia norte-coreana tem sofrido um declínio contínuo devido a uma série de problemas interligados. O setor agrícola, fundamental para o país, enfrenta a escassez de insumos, com produções constantemente abaixo do necessário, levando à fome e à desnutrição. A falta de inovação e os bloqueios comerciais impostos por sanções internacionais também dificultam o crescimento do setor industrial. Além disso, a Coreia do Norte enfrenta grandes desafios fiscais. Em 2024, o déficit público se expandiu consideravelmente, aumentando a dívida nacional e limitando a capacidade de investimento do governo, que foca seus recursos na manutenção de um gigantesco aparato militar. Famílias inteiras lutam para sobreviver em um cenário onde o custo de vida aumenta constantemente e a escassez de alimentos e bens essenciais atinge níveis alarmantes. A insegurança econômica e social também cresce, com uma população majoritariamente rural e sem acesso a oportunidades de emprego. O país, além de sua crise interna, enfrenta tensões internacionais. As sanções impostas pelas Nações Unidas e outros países devido ao programa nuclear norte-coreano têm estrangulado a economia. O regime de Kim Jong-un mantém uma postura desafiadora em relação à comunidade internacional, ao mesmo tempo em que a população norte-coreana sofre as consequências desse isolamento, sem acesso a bens e serviços básicos. O comércio com a China, uma das únicas fontes de receitas da Coreia do Norte, diminuiu drasticamente, afetado pela pandemia e pelo aumento das tensões políticas. As fronteiras seguem fechadas para a maioria das trocas comerciais e o desemprego, embora não oficialmente documentado, é massivo, com muitas famílias vivendo em condições de extrema pobreza. A qualidade de vida foi gravemente afetada, com o aumento nos preços de produtos essenciais, enquanto os salários não acompanham a inflação. Um dos exemplos mais marcantes é a falta de moradia adequada para a população urbana, onde famílias inteiras vivem em condições precárias, sem eletricidade ou aquecimento durante os rigorosos invernos. A economia da Coreia do Norte está estagnada, com o crescimento do PIB em território negativo desde 2020, uma retração que se acelerou nos últimos anos. As receitas do governo caíram significativamente,
com a dependência de ajuda humanitária internacional se tornando cada vez mais crítica. Esse declínio econômico ameaça diretamente a sobrevivência do regime, colocando o país em uma rota de declínio acelerado. Diante desse cenário, milhares de pessoas tentam fugir do país em busca de melhores oportunidades, especialmente em outros países como Estados Unidos ou o próprio Canadá. Embora a vigilância das fronteiras tenha aumentado consideravelmente. Só em 2024, mais de 5.000 norte-coreanos conseguiram desertar, mas muitos são capturados e repatriados, enfrentando punições severas pelo regime. Recentemente, Kim Jong-un tem intensificado sua campanha para aumentar a população do país, pedindo que as norte-coreanas tenham mais filhos. Essa iniciativa visa tentar conter a crise demográfica, com a população envelhecendo rapidamente e a taxa de natalidade caindo. No entanto, a falta de recursos para sustentar essas famílias coloca em dúvida o sucesso dessa política. A Coreia do Norte enfrenta uma grave crise de alimentação, com milhões de pessoas sofrendo de desnutrição, enquanto o regime de Kim Jong-un prioriza demonstrações de força militar. Apesar da escassez de alimentos e da piora das condições de vida da população, o governo continua investindo pesadamente em seu programa nuclear e em exibições de poder bélico, como lançamentos de mísseis e desfiles militares. As sanções internacionais impostas em resposta a essas ações têm isolado ainda mais o país há anos, agravando a situação econômica e dificultando o acesso à ajuda humanitária. Enquanto isso, o povo norte-coreano luta para sobreviver em meio à fome e à falta de recursos básicos. O futuro da Coreia do Norte parece cada vez mais incerto, com perguntas preocupantes sobre a capacidade do país de resistir aos desafios econômicos e internacionais. Até onde essa crise poderá ir antes que Kim Jong-un seja forçado a tomar medidas drásticas? Apesar da Coreia do Norte ser frequentemente vista como uma nação resiliente, uma análise mais detalhada revela desafios significativos. O país luta para enfrentar as suas deficiências estruturais e a estagnação econômica persiste. A crise está aumentando e a falta de oportunidades contribui para um cenário de caos e desespero. O isolamento internacional e as sanções agravam ainda mais a situação, tornando o futuro do regime e da nação totalmente incerto. Será que a Coreia do Norte conseguirá superar esses desafios e encontrar um caminho para a recuperação, ou o regime será engolido pela crise? Comente abaixo e considere se inscrever em nosso canal. Ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos de qualidade em primeira mão. E deixe o like, o curtir, se esse vídeo fez sentido para você. Aqui, Gustavo Mieck-Zikoneski. Até o nosso próximo encontro no Econotalks.